gente vê que o empresário ele tem um produto próspero que ele pode importar ou exportar, então nós entramos com a nossa análise de gestão desse produto, no sentido assim, qual é a viabilidade disso? Então, falando numa importação, eu vou fazer um diagnóstico se esse produto, como ele está o mercado dele aqui no Brasil, se é viável a venda, como que é a demanda, né? Esse volume de importação que ele precisa e quanto ele precisa ter de preço para ser viável. Então, quando ele indica para mim, olha, eu tenho essa caneca para importar, eu pago nela. Então, o empresário que ele tem um desejo de importar canecas, então a gente sabe que na China ou nos Estados Unidos, nós vamos ter isso a um preço de venda, né, hipoteticamente, $1, e ele só vai vender aqui, seja um bom negócio para ele, a $2,50, a margem dele. Então, nós vamos fazer o diagnóstico da onde ele tem que comprar, qual o melhor porto de saída, quanto custa ele trazer este volume necessário para ele, via marítima ou via aérea, que a gente está falando do frete internacional, que eu faço e cuido dessa parte. Sim. Chegando no Brasil, qual vai ser a tributação? Qual vai ser o crédito tributário que ele tenha, se ele vai ter de ICMS, se ele tem algum benefício fiscal na região que ele está, seja no sul do Brasil, sudeste ou nordeste. E, então, eu mostro para ele, bom, a sua caneca chegará aqui a 2,45. Aí ele aprova. E aí a gente segue. Então, eu consigo ter o meu olhar dessa conexão entre o exportador e ele, que é o importador, fazer todo esse trecho de conexão e entregar o produto para ele com visibilidade. Nós temos ferramentas que eu mostro, eu faço ali um timeline do que está acontecendo no período. Nós temos um sistema na nuvem que ele sabe exatamente o que está acontecendo com o produto dele naquele momento, se ele está no mar, se ele já foi coletado, se ele já entrou no container. Então, são várias etapas que a gente vai dando previsibilidade da segurança. Então, o empresário que hoje escolhe a minha empresa para fazer esse processo, ele vai ter total garantia e segurança de onde ele vai chegar. O que eu vejo como maior desafio, o importador ele tem medo de dar errado, ele tem medo de ser multado, de ter uma infração, de ele perder dinheiro. Então, quando a gente traz essa visibilidade com ferramentas e mostrando para ele aonde ele vai chegar, é o que eu tenho mais de resultado efetivo. Vai chegar, vai. E aí acontece. Nossa, eu vibro. Eu vibro porque eu consigo entregar, acho que muito mais do que isso fisicamente. Eu entrego um desejo dele de expansão, de negócio, de prosperidade. Então, eu fico muito, muito realizada. Isso, e até um exemplo também de realização, os meus funcionários, às vezes eles acessam algum medicamento, por exemplo, falando agora da indústria farmacêutica, ele acessa o medicamento na farmácia, às vezes ele manda no grupo da empresa, olha, estou comprando o medicamento X, nós que trouxemos. Eu falo, uau, né? Então, olha que como para eles se tornou um significado o que ele faz. São muitas etapas. Então, trazer isso, passar pela Anvisa, passar pela Receita, chegar ao paciente é muito satisfatório, porque a gente fala, chegou bem. E a Anvisa é muito séria. A Anvisa ela faz um filtro de informações e documentos e que, infelizmente, algumas empresas não seguem. Então, do aeroporto, volta para trás. Olha quanto dinheiro envolvido. Caramba! Então, não tem produtos que ela veta a importação a ponto de nem, vou apresentar agora, eu não sabia. Ela fala, não pode. Volta para trás. Então, é importante essa conscientização, Denis, quando o empresário tem que tomar uma decisão, o que é previsível, né? E uma das palavras que me movem bastante é visibilidade. Quando alguém me fala, olha, eu vou fazer isso, tá, mas nós vamos chegar aonde? Então, eu acho que essa conexão é bem importante com os clientes que acaba acontecendo. Na exportação, nós estamos agora cuidando de exportação de açaí, né? Então, lá do Nordeste. E aí é onde a gente vai ver, bom, eu tenho essa exportação para qual país? É um produto congelado, refrigerado, ela não sai do porto lá de Belém, por exemplo.
tem que sair do Porto de Santos. Como que chega em Santos? Que tipo de container? Por que não sai do Porto de Belém? Porque não tem uma rota internacional que ele coleta esse navio, ele para lá para pegar o produto Ah, e seguir para o destino dele. Então, muitas vezes você tem que colocar em pontos onde o dono do navio, que nós chamamos de armador, ele passa a rota, por exemplo, vai de Belém para o Chile. Então, eu não tenho um navio de cargas para o Chile parando só em Belém. Ele entendi. para em Santos. Então, na exportação, eu vou olhar para esse açaí, ao preço que ele tem que ser sai da fábrica, ao preço que eu vou compor de transporte rodoviário, a logística, depois internacional, passar na fronteira depois da China, do Chile, por exemplo, que vai ser de caminhão, Uhum. e quanto isso chega lá. Então, quando ele tem isso aberto, esse mapeamento, né, que seria um piloto ali, um boarding, né, para ele, então ele decide, eu faço. Sim, Então, ele não faz no escuro, ele faz com visibilidade. E legal. quantos negócios, né, que você salva aí de um erro que a pessoa possa cometer, assim, perder muito E dinheiro às no vezes vai negócio, comprometer o negócio, né? ou que você consegue fazer com que ele ganhe mais, né? Exato. Vai assim, ó, fazer com que ganhe mais é fácil e gostoso. Agora também falar para a pessoa assim, ó, não vai dar certo, não fazer, ou assim, ó, vai ficar, o molho vai sair mais caro do que o peixe. Não é fácil também falar isso para a pessoa, né? Você já teve essa experiência de falar assim, poxa, bacana, mas aqui, ó, não tá fechando. Ou você não está preparado ainda, né? Faz mais isso e no futuro volta. Isso já. Normalmente, a gente vê que a viabilidade ela acontece quando você tem um grande volume. Para Uhum. você ter todo esse custo diluído na operação. Sim, Agora, se você vai ter uma exportação para a pessoa testar, às vezes, então, pensando num volume, né, uma caixa de papelão, ou que seja um volume de um pallet, então você vai ter um volume, às vezes um investimento nesse primeiro momento, para a pessoa testar lá fora. Testou, validou o produto, nós colocamos ele num grande volume, aí ele entra no produto de venda. Mas depende e requer, às vezes, um investimento inicial do empresário que ele tem que estar preparado. sim. Né? A gente sabe que, às vezes, um container mínimo são 20 toneladas. Então, qual é esse comprador do lado de lá que já aprovou seu produto e quer as 20 toneladas de uma vez? Sim. Ou mesmo, quando a gente fala em pallets, né? Então, 1 ou 2 pallets, às vezes são 2 toneladas, às vezes também é muito para ele. E aí a gente avalia isso por a aeronave. Então, dizer para o cliente, talvez ele pode receber uma informação que não é o momento dele fazer uma venda de um grande volume, mas ele tem que pisar aos poucos para ele se estabelecer e poder negociar. Sim. Funciona bem. E o mais importante, né, Denis e Cíntia, quando a gente é muito sincero. Porque, para mim, essa realização Isso muda tudo. para vocês no começo, de ver um empresário satisfeito, é porque ele atingiu o objetivo.